Legal. Eu sou um cara que sabe aproveitar bem a vida. Pelo menos eu me dou muitos prazeres. Exploro o que eu gosto de lazer, com fotos, viagens. Interação humana, também é importante. Já não foi um dia, mas hoje é bem importante. E sou um eterno explorador. Louco, depois dessa pandemia, para virar um digital traveler e começar a conhecer o mundo em pedacinhos diferentes. De maneira Muito não bom. trabalho, esse sou eu. E com o trabalho agora? Quem é o Raul com o Com o trabalho? trabalho, legal. O Raul é engenheiro economista, fez mestrado, doutorado, etc. Largou na metade do caminho alguns, voltou para outros. Ex-executivo, fez executivo de mercado muitos anos, rodei o mundo como executivo. Hoje tem uma consultoria, uma aceleradora e alguns negócios, tanto em Portugal e hoje, oficialmente, olha, notícia nova nesse bate-papo da gente. Nós já oficializamos a operação no Canadá. Então, começamos com o escritório em Vancouver. Meu mundo profissional hoje é acelerar a empresa. Eu pego empresas maduras ou startups e acelero ela e trabalho com inovação. Então, esse é o Raul, um ex-executivo que hoje foca em consultoria e virar sócio de alguns negócios que eu acho legais. Eu acho incrível, porque quando a gente conversou outro dia, né, lá no Zoom, você começou a falar tudo o que você faz. Eu falo, gente, como que pode caber tanta operação num dia só? Conta um pouco pra gente dessa sua rotina louca aí, enquanto o pessoal tá chegando. Nossa, eu vou falar o que eu faço e as pessoas vão sair da live. Eu não planejo. Olha que medo. Na verdade, eu saio encaixando na agenda. A gente tem uma lógica de operação, tem processo bem estruturado para tudo que a gente faz, mas é meio que não planejar. Tipo, tem que caber no dia e tem que ter um follow-up de algumas coisas lógicas da gente. Mas a gente tem uma filosofia, acho que todos da empresa, são 4 sócios, todos têm a filosofia do mantenha tudo simples. Então, a gente põe a mão na massa muito, a gente trabalha. Olha, aquela pessoa que fala que vou empreender porque eu trabalho muito como executivo. Ai, lê de engano. Você vai empreender, você vai trabalhar muito mais do que como executivo. Só que a vida é Verdade. organizada. E não se apegar no que não é importante. Às vezes tem coisas que a gente adora fazer, mas eu me pergunto, legal, agrega o que eu quero fazer ou eu só estou dando prazer de fazer isso? Então é fazer esse mix. Aí E é muito cabe tudo. interessante. E é muito interessante ouvir falar assim, eu não planejo, e a nossa live, né, de planejamento, o que será? Exatamente. Olha, o cara acabou E de falar que você, não planeja e quer falar de planejamento. e você é o cara que mais ajuda as empresas por onde passa aí a fazer, a realizar, mais do que só criar um planejamento, olhar para as direções, mas fazer o negócio acontecer. Né? Como é que é essa mágica dessa dualidade? Me conta. Legal. Então, tem uma brincadeira com o não planejo que a gente fala muito aqui, que eu não planejo porque eu executo muito. Executo não no operacional, mas assim, por exemplo, o planejamento estratégico para mim não pode ser um encontro anual que a gente faz aquele famoso book de gaveta e ele vai ser engavetado até o ano seguinte, quando as pessoas vão revisitar e descobrir, nossa, isso era tão importante, eu não fiz. Hoje, na lógica da gente, a gente está num mundo super acelerado, então o teu dia a dia tem que ser estratégia. Então, quando a gente fala não planejo, não é que eu não execute. A gente está olhando, tipo, eu dei um passeio no shopping e eu vi, de repente, uma loja que tem o perfil de um cliente meu. Eu tiro uma foto da fachada, volto para o escritório no dia seguinte e crio um perfil da loja e avalio concorrência. Estou fazendo cenário. Eu dou uma busca no Google e procuro coisas similares. Ou então eu vejo uma ideia bem bolada e quero entender a maneira como aquela pessoa pensa. E isso funciona bem para a gente e tem um lado que eu acho que complementa isso. Seja cara de pau. Como assim seja cara de Fala pau? mais, fala mais. Eu digo que um bom... eu sou nativo uruguaio nativo, então minha língua mãe é espanhol. Tem pessoas que estão me ouvindo agora e não sabiam disso, legal, né? Porque tem um sotaque recifense. Eu digo que um bom e-mail escrito em inglês ou espanhol abre qualquer porta. Então hoje eu tenho a possibilidade de trocar figurinha com Steve Blank, trocar figurinha com Ost Walter, trocar figurinha com Mittenberg, que são pessoas importantes no design da estratégia e validar ideias, trocar figurinha e tudo passou de um e-mail bem escrito, que eu me apresentei, falei o que eu fazia, que curti o que ele fazia e que queria testar para tal segmento. E esses caras topam, cara. O David É incrível. Rogers, que cuida da transformação digital, ele veio para São Paulo, não sabia nem que ele estava vindo. Veio um convite para eu participar do evento dele na BASF.
Eu cheguei a um ser estranho na BASF lá, eu disse, oi, você é convidado de quem? Do David Rogers. Como? E foi outro papo de passar e-mail. Então tem isso de se manter informado o tempo todo, viva a tua estratégia, não tenha medo de jogar para o alto o que está fazendo, porque às vezes a gente se apega a projeto, se apega a desenho. Quando pensar em redução de custos, hoje como empreendedor, não olha para redução de custos fria, né, do tipo, eu vou cortar cabeças. Eu não sou a favor de cortar cabeça, porque para mim é inteligência. Tudo bem que às vezes não tem jeito, mundo real, né? Nelson Rodrigues, a estratégia como a estratégia é, mas você Boa. tem condição de fazer vários ajustes na tua empresa. Então, legal, quantos carros frota tem, qual é a estrutura de operação, posso diminuir turno, posso reduzir energia, como é que eu otimizo? Então, eu falo que a vida da gente é uma estratégia constante, é um Kaizen constante, melhoria contínua. Consequentemente, isso é inovação. É inovação disruptiva, é inovação incremental. Aí, quando vira espírito da gente, eu falo que é inovação orgânica e por aí vai. Então, o meu não planejo pode dar muito mais trabalho, aparentemente, mas a tangibilização do resultado é gigante. A gente pensa muito grande e erra pequeno. Porque é um planejar fazendo, né? Exatamente, o tempo todo. Tudo bem. Bem vivo. Raul, e o que mudou para você do tradicional planejamento estratégico, sempre muito cheio de protocolos, né? E para o planejamento atual, com metodologias ágeis, com design thinking, com tudo que a gente vê hoje. Ainda tem muitas empresas fazendo lá análise de SWOT, né? Análise de SWOT não previa o coronavírus, por exemplo, né? Enfim, nada previa. Mas o que você vê, o que você vê que mudou, assim, de essencial? Eu gosto primeiro de desmistificar, no sentido que parece que quando a gente faz um Business Model Canvas, o BMG Canvas, do nosso Walter, parece que tudo do passado e estratégia não existe mais. E, na verdade, continua existindo. Então, se você fala de ambiente concorrencial, eu estou falando de força de Porter, eu vou analisar entrantes, bens substitutos, poder de barganha de fornecedor, poder de barganha de cliente, isso é uma realidade, a gente vai fazer. A SWOT, eu acho que mudou a frequência. Antigamente eu fazia uma vez por ano para avaliar a empresa, e hoje eu falo de SWOT perceptiva. Eu tenho que saber o tempo todo minha fraqueza, minha fortaleza, ameaças e oportunidades. Algumas coisas viraram meio que bandeiras, né? Tipo, não, métodos ágeis vão mudar a vida das empresas. Eu disse, gente, vamos lá. O que a gente usa como métodos ágeis, eu não conheci porque eu sou de 71, mas eu já estava criado, eram métodos Toyota de fabricação, que o Demel nos Estados Unidos na década de 70 fez um marketing gigantesco disso, correu o mundo, eram conhecidas como sistemas e métodos e metodologia de qualidade. E a gente resolveu utilizar isso para gestão, que ótimo. A gente percebeu que a gente tinha que ter excelência na gestão também e trouxe ferramentas. A filosofia ágil, sim, o manifesto ágil, valores, princípios, isso sim, vamos lá. Vamos pensar melhor o que a gente tem que fazer, testar, validar e fazer em curto prazo para corrigir rápido. Então, erre rápido e corrija rápido. Então, acho que a gente não precisa reinventar a roda. Só precisa ter uma lógica de uso bem diferente. E tu falou uma palavrinha que eu adoro falar sobre ela, design thinking, né? Primeira coisa, gente, design thinking não é post-it. Ponto. Isso me dá uma angústia quando alguém quer falar de design thinking, vem falando dos post-its, criação de ideia. Não, gente, e também não é novo. O conceito de design para gestão é do final da década de 60. Isso veio ser utilizado com pensamento em forma de design, design de pensamento, design de estratégia de 73, 74, em Stanford. Então, isso foi evoluindo. Design thinking para a gente hoje parece que é bem prático aquilo. Empatize, idealize, teste, prototipe, teste e implemente. Não, cara, tem um pouquinho mais amplo, tá? Eu acho que tem um lado de empatizar, porque você se colocar no lugar da demanda, mas eu acho que o principal ponto do design é que a gente vai com um olhar de inovação. Isso é uma provocação, eu não falo design só para design thinking. E eu faço a brincadeira que é design thinking ou design thinking, porque pode ser afundando, né? Design para afundar, design thinking. Então tem que ter cuidado com como a gente usa, né? E o principal ponto é centrado no ser humano. A gente passou a interpretar dificuldades, que é o empatizar, ou problemas, e procurar solução para isso. Tanto que a gente fala que a gente começa do problem space,
e vai para o Solution Space. Então, a principal mudança do design para mim é centrar no ser humano e pensar em benefícios. Eu sou de uma geração que criava o produto, depois ia ver se alguém queria comprar. E, na verdade, hoje é o inverso total, né? Eu não tenho tempo para isso. Hoje eu vou tentar identificar demandas que nem o próprio consumidor sabe que ele tem. Então, isso tem um ponto crítico. E tem um outro lado que, no momento que eu olho para comportamento, quando alguém fala, legal, estratégia, gestão. Gente, estratégia e gestão tem a ver com psicologia, antropologia, filosofia, comportamento de consumo. Então, a gente tem que olhar produto, olhar experiência. Isso ampliou tanto. Então, design, para mim, de maneira bem prática. Pensar, entender, resolver problema, desenhar isso, testar e fazer o que a gente chama de famoso MVP, ou produto minimamente viável. Hoje eu falo, até troco umas figurinhas com o Silvio Meira, de Recife, sobre estratégia minimamente viável. Como é que eu faço um design de estratégia para testar a estratégia antes de mudar a empresa toda? Como é que todo mundo faz estratégia e experiência? Então, isso é bem mais amplo. Eu recomendo até... uma recomendação para a gente fazer junto, Ale. A gente pode colocar nos seus posts aí aquela série Abstract da Netflix. Ela tem uma visão bem interessante de 9 problemas diferentes, com 9 designers diferentes, pensando em solução. A ponto de um deles criar uma residência num edifício de 10 andares, onde você consegue parar o carro na sua vaga da sua casa e descer de bike do 9º andar para a rua. Então, assim, tudo tem solução, desde que você tenha uma visão diferente para pensar. E fechando o design, eu acho que tem uma coisa lógica, que design tem a ver com inovação, tem a ver com feasibility, que a gente fala capacidade de entregar, e com tecnologia. Então, a gente vai ter que ter... Se eu crio ideia, isso aí eu vou ser xingado agora, tá? Inovação que não dá ROI é ideação. Ela é ótima para desenvolver o lado criativo e a maneira de pensar, mas ela tem que dar ROI. E se eu falo de disrupção, ela tem que ter impacto em grande volume, tem que ser escalável exponencialmente e tem que mudar o comportamento de muita gente. Então, botar a cara para bater e correr atrás. Tô bem, muito bem. O Emiliano, super empresário aqui, ó, tá perguntando qual que é a série. A série é Abstract, Emiliano. Depois eu vou fazer no post de dicas da nossa conversa e coloco lá. E você está falando de um monte de coisa aí junto, e está me vindo uma cena aqui de algumas coisas que eu vejo você fazer, né? Que eu vejo suas entregas. E eu fico, assim, babando ali nas coisas que são produzidas, acho muito legal, porque depois eu acabo trabalhando numa certa continuidade, né? Dando suporte nos essentials skills para as pessoas executarem e tudo mais. E me fala uma coisa, a questão que eu vejo de diferente, pelo menos da minha percepção de fora olhando, é que você cria um engajamento muito grande das pessoas na criação das ideias para se elaborar o planejamento. Então, você não faz um planejamento, você não traz somente o board, os diretores, os sócios ou o conselho. Você envolve algumas camadas na hora de pensar em estratégia. Como você falou, né? Tem que virar ROI, tem que emitir nota, né? Essa questão, senão o negócio não roda. O que você faz para conseguir isso? Qual é o teu motor interno, a tua dinâmica interna que te leva para esse lugar que você vai lá, se envolve com as pessoas, baixa na mesa, conversa, cutuca, provoca? É que você está hoje com muita blusa aí, senão eu ia falar para você mostrar suas tatuagens. Você senta, já põe a mão assim, ó. Você põe o braço assim na mesa. Dá para sair um aqui, ó. Tem umas aqui que aparece. Mas, gente, são apenas 25, tranquilo, não tem nada demais. Né? Senta na mesa, já parece um criado solto, né? Um negócio assim, bem live. Vou fazer uma brincadeira primeiro, gente. Quem trabalha com inteligência emocional ou neuromarketing, não brigue comigo, mas o melhor indicador de inteligência emocional chama-se EBITDA. Brincadeira, tá? Vamos lá agora em relação ao que eu vou falar. Porque a gente fala que se o C-Level tiver de bom humor, a gente consegue fazer tudo. Então, tudo, aprova tudo, aprova tudo. Tem um lado de entrega. Hoje eu tenho o prazer, e sem falsa modéstia nenhuma, eu trabalho com o que eu gosto. Eu hoje tenho o prazer de demitir cliente que não tem os valores que eu tenho, que não tem o foco que eu tenho, eu paro de atender. Não aceitar clientes se eles têm alguma coisa de comportamento da empresa que tem a ver com preconceito, tem a ver com diversidade, tem a ver que não são alinhados com meus valores, nós não aceitamos como cliente.
E tem um lado que, quando eu entro com um projeto, eu coloco o chapéu da empresa. Então, se eu vou fazer um projeto, digamos, para a minha antiga empresa, para a Volkswagen, eu sou executivo Volkswagen, eu voltasse com um projeto lá, eu botaria o chapéu Volkswagen. Eu tenho que estar lá como o executivo que está resolvendo aquele problema. Não dá para ficar de fora. Ao mesmo tempo, arrogância zero. Eu não conheço daquele negócio. Eu conheço de organizar ideias. Eu sempre falo isso. Eu consigo botar muito fácil o ponto no is. E eu procuro ter uma percepção muito boa do comportamento das pessoas. Então, legal. Como é que essa pessoa se comporta? Qual é a fragilidade? O que é que está incomodando? Qual é a fortaleza? E como é que eu posso amarrar aquilo para uma entrega? Se eu fosse falar disso hoje como método, eu estaria falando de squad, né? Eu montei um squad com pessoas com diversidade, com competências diferentes. E isso tem a ver com empatizar também. Entender como as pessoas entendem, pessoas pensam, como é que as pessoas agem. E, principalmente, esperar que o resultado saia o que você espera, mas nunca que ela faça do seu jeito. Isso é uma coisa que tem muito a ver com skills e capacidade de entrega. Então, eu vou falar uma coisa muito feia aqui, que quem conhece há muito tempo sabe disso. Quando eu fiz engenharia, 400 anos atrás, eu fiz engenharia porque eu não gostava de gente. E eu não queria ter contato, porque eu não entendia pessoas que não tivessem inteligência matemática. Olha que coisa assustadora. Depois eu fui evoluindo, fiz economia, fiz gestão, e hoje eu não vivo sem gente. E, piadinhas à parte, eu tenho formação em coach e ontologia desde 2003. Então, o coach quântico da Porta dos Fundos com o nome de Raul não tem a ver comigo. Só um parêntese, porque sempre cai em cima de mim um coach quântico. Mas acho que tem muito a ver com isso. Assim, agora eu não consigo desenvolver as competências como o teu perfil, Alessandro. Assim, eu sou o cara de execução. Eu sofri muito para aprender a não ser brucutu. Porque eu sempre fui brucutu. Sabe aquele ditado? Gente, essa aí serve como dica para qualquer coisa, tá? Não é só projeção. Nunca faça aos outros o que você não quer que faça a si. Cuidado, se você for um brucutu, quase toda coisa que você aceita, o outro não aceita. Era meu caso. Então, se alguém mostrava alguma coisa legal, tá? Imagina, você está fazendo um planejamento, alguém traz, você olha, tá uma merda, não é isso que eu queria. Puta, refaz. Não, hoje eu digo assim, legal, foi interessante o seu ponto de vista, mas eu acho que a gente pode ter esse viés para repensar, tal. É necessário, gente, porque as pessoas, e você pode estar errado, né? Eu sempre brinco com isso. Eu sempre falo que eu rasgo meu diploma quando eu me formo. Então, meu diploma, toda vez que eu termino e graduo e tenho um diploma, não vale para nada mais. Só sei que nada sei. Eles me ajudam a mudar a maneira com que eu penso. Eu aprendo a pensar diferente e isso se adequa a várias situações. Só que, por exemplo, uma tese de doutorado. Cara, quando tu começou a escrever a tese para publicar, tu já caducou. Alguém já está fazendo uma coisa diferente. Então, isso é uma abertura que você tem que ter muito grande. Cara, tem. E outra dica em relação a skills, eu acho que a gente está falando muito de skills, né? Você tem que ter uma capacidade muito grande de entender repertório. O que seria isso? Às vezes tem pessoas na empresa que não têm habilidade digital nenhuma, mas não significa que elas não tenham um conhecimento que você pode trazer suas habilidades digitais e usar o conhecimento delas. Então, acho que mexe muito... para quem conhece já a Lê há mais tempo, sabe bem o que ela faz, mas ela faz esse milagre de eu empolgo as pessoas e depois ela faz as pessoas entenderem como é que elas voltam pro trilho. Porque eu tiro do trilho, né? Ela coloca no trilho de novo. Então, é mais ou menos por aí, numa longa história curta. A gente vai se ajudando aí, né? Você está falando dessa questão de skills e cada vez mais eu percebo que essa coisa de você trabalhar com os pontos fortes das pessoas e a complementariedade, e eu vejo isso no teu trabalho aí, quando você está construindo uma linha de raciocínio, talvez tu queira contar um exemplo aqui, de repente, de algo que você costuma fazer, das suas dinâmicas, enfim, para ilustrar, para as pessoas conseguirem enxergar o que eu estou tentando traduzir aqui. Mas quando você faz esse trabalho para construir um determinado planejamento, ou projeto, ou alguma coisa que vai ser executada depois, né, com as squads ou em outros formatos, eu vejo que você usa muito essa questão da complementaridade, você tem uma facilidade de identificar, né? Como é que você faz isso aí? Como é que você pode dar dica para as pessoas que estão nos ouvindo, seja de uma empresa menor ou até de uma maior? Entrou o Máximo aqui, ó, que está numa startup incrível, cheia de grana, recebeu um dinheiro do fundo aí agora, deixa eu encher o saco dele.
E como que dá para fazer, como é que se faz esse raciocínio aí? Porque são anos de Legal. estrada, né? Ajuda a gente. Vou contar uma piadinha primeiro, uma piadinha real, tá? Eu estava numa reunião de lançamento de produto de uma grande corporação que eu trabalhei. Não interessa qual é essa corporação, mas ela fabrica carros. Estou entregando a empresa. No meio de uma reunião, você percebe sua loucura de ciência versus comportamento. E desenhando um produto e tal, de repente eu me levanto na reunião, tinham 4 diretores, eu cuidava de uma área específica de estratégia, e eu começo a colocar números num quadro, desenho um gráfico e tal, e falo, o produto vai parar de vender aproximadamente na quantidade de 2.500. Aí as pessoas, tá, mas tu fez o quê? Aí eu me toquei que eu tinha ido para o quadro, tinha feito o integral, coeficiente da tangente, então a curva acelerou até ali e começava a cair. Então isso é colocar ciência demais, isso, sinceramente, o resultado é ótimo, a postura é estúpida, porque você vira meio professor de Deus. Então cuidado como você se expõe, é um bom caminho para conseguir rapó com as pessoas. Não se distancie delas. Eu sempre faço uma brincadeira que você está correndo no Parque Ibirapuera, e você, digamos, a Lê é professora de corrida, eu estou querendo aprender a correr, eu vou com a Lê e a Lê fala, Raul, olha, corre 1 minuto, caminha 4, corre mais 1 minuto, caminha 4, e vai, a gente vai fazendo, e de repente a Lê fica confortável como eu estou indo, ela começa a correr um pouco mais, e daqui a pouco ela chega numa curva antes de mim, e eu perco a Lê de vista. Nessa hora eu quebrei o rapó, eu perdi meu ponto de referência, e isso não pode acontecer. Então, eu interajo com todo mundo, vou no bate-papo, se for gurizada, eu falo, e aí, meu, como é que tá? Pô, mó embaçado, né? Legal, tal. Meio que até um teatro, às vezes, não falso, mas de comportamento para gerar rapó. Isso é fundamental para ler as pessoas, ver quem está confortável, quem não está confortável. Não forço a barra, tipo, aí eu fico muito mal em falar em público. Legal, eu chamo junto e pergunto, você quer uma oportunidade de a gente falar junto para você ter conforto? Não, realmente me aterroriza. Ok, então tu não vai falar. Só que aí eu até digo, olha, se tu subir na carreira, tu vai ter que falar em público. Então, isso é um pouco do que a gente vai entrando de rapó. Mas método, né? Pra tudo que eu estou falando tem que ter um método. Para mim, métodos são fundamentais. E não é um Sim. método by the book. É um método que você estuda by the book e você monta o seu. Então, eu tenho hoje uma estratégia muito geral para tudo que eu faço, que é o quê? Top 10. Tudo que eu vou fazer, eu procuro fazer um mind mapping, ou seja, fazer lógica, anotar tudo, e eu identifico 10 demandas daquela reunião ou daquele processo. Lógico que eu não consigo resolver as 10, eu vou resolver 1, 2, talvez 3. Mas eu sempre faço questão de identificar 10. 10 é um número mágico para mim, para pelo menos eu dizer, tá, estou confortável que eu não passei batido ou priorizei a demanda errada. Porque, cara, que eu tenho errado, eu olhei para 10. E eu estou trabalhando em 2, então eu tenho uma chance bem menor de erro. Então isso é um método que eu uso muito. E E isso né? é anotar, cara. Faz anotação entre o rabisco. Eu tenho meu mundo, quem vê meu escritório aqui, eu faço uma brincadeira. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no... Meu mundo tá aqui, ó. O meu mundo é o mundo dos... Gente, eu sou digital, mas eu vivo cheio de Moleskine, tá? Então, meu mundo é de Moleskines e anotações. Eu devo consumir uma Moleskine por mês. Então, anotar tudo. E E esses outra top dica. 10. Fale aí. Fechando os top 10. Terminou uma reunião, assim, cara, se organiza para o pós-reunião. Tu precisa trabalhar naquele tema com isso quente na tua cabeça. Tipo, te dá meia hora, te dá 1 hora. Às vezes eu voltava para o escritório 10, 11 da noite, quando eu tinha um jantar com o cliente, e ia preencher um quadro branco com minhas ideias, porque no dia seguinte a empolgação, a energia, o conteúdo se desfez. 50% foi embora. Então eu gosto de pegar o calor da hora para criar em cima daquilo. Deixa Legal. umas dicas. Legal. E os top 10, quando você faz aí nos projetos, né, que você se envolve, esses top 10 você compartilha com todo mundo, tá todo mundo ciente deles, ou você traz eles no seu mindset, aí na sua memória, e divide os principais que vão ser trabalhados? Ou como que funciona? Porque eu fico imaginando você elencar os 10 e as pessoas, junto com você, escolherem as que vão serem desenvolvidas, sim ou não, né? Eu sou mal, às vezes, nisso. Porque geralmente eu faço os Já top 10. imaginava, já. Eu faço os top 10, coloco no Google Drive dentro de uma planilha, distribuo para os participantes e boto no e-mail a única frase: para pensar.
E Ninguém aí eu dorme. deixo as pessoas lerem e entenderem. A provocação é que cada um mature em cima daquilo. Eu procuro muito fazer wrap-up no final de toda a reunião. Eu gerencio muita expectativa, porque eu tenho medo que as pessoas se frustrem e não se manifestem. Então, eu termino a reunião, gente, deixa eu fazer uma longa história curta do que eu vi aqui. Pá, pá, pá. Isso é a facilidade que eu tenho, mas não tem lógica, porque eu não sei dizer método, porque eu sempre fui assim. Eu consigo concatenar muito fácil as coisas. Então, eu consigo fazer reunião de 1 hora e fazer um resumo em 5 minutos. E eu faço um match. É isso mesmo? Tá claro? Às vezes quem não entendeu, entende ali, se sente atendido, se sente coberto, acha que o ponto dele não era importante, eu citei nesse wrap-up. Eu acho importante sempre... até uma frase que a gente brinca, isso eu aprendi com Ana Couto, na Laje, que era que bom, que tal e que pena. Aí a gente Ah, é está num negócio ótimo. maior, eu pergunto, gente, que bom, que tal e que pena. E a gente tem um feedback fantástico disso. E aí eu começo a conhecer também o comportamento das pessoas com esse feedback. Então, esses Muito top legal, 10 muito são legal. torturantes. Torturante, muito bom, né? Tem que ter uma torturinha, né? Para Tem. ter graça. E aí, falando de top 10, falando de toda essa construção, né, de condução, que eu acho que você representa bem, inspira as pessoas para isso. Como, e aí essa pergunta eu acho que é um pouco desafiadora, mas eu fiquei, até anotei aqui para não perder. Olhando para essa dinâmica toda que você olha, como é que você faz, ou que método você usa, ou o que passa pela sua cabeça para trabalhar na questão de identificar as demandas que nem as pessoas sabem que elas têm ainda? Porque eu vejo que você fica caçando isso, né, nos trabalhos. Legal. Tem uma coisa que, por sinal, nesse momento pandêmico, está sendo muito ruim, que eu tenho que convencer as pessoas a manterem as câmeras ativas. Porque eu tenho um trabalho muito grande do corpo fala. Como é que as pessoas reagem a alguns assuntos, como é que elas travam em alguns assuntos, a respiração. Hoje, minha parte de pesquisa ligada a design está ligado a behavior design. Então, é design de comportamento. Como é que a gente influencia as pessoas ou como as pessoas são influenciadas por tecnologias não percebidas. Mas num bate-papo desse, a reação das pessoas é importantíssima. Então, a gente fala um ponto tipo, legal, mas tudo isso aqui tem que estar disposto no DRE e tem que mostrar um EBITDA de X. Se a pessoa se encosta numa cadeira na hora que eu faço isso e cruzo os braços, passou uma mensagem muito grande que finanças para ela não é a melhor das praias. Então, vou pensar como é que eu simplifico aquilo. Outro ponto eu tento separar em grupos e, mesmo que eu estou com 10 pessoas numa reunião, na hora de fazer ideação ou de fazer um diagnóstico, um mapeamento, eu separo em grupos mixtos e peço para cada um criar e depois eu somo. E eu vejo como um grupo se surpreende com o que o outro trouxe. E eu acabo pegando viés de espaço para a criação. Então, a gente vai num problema, começa a entender, deixa eu tentar fazer uma coisa tangível disso. Digamos que a gente está pensando numa solução mobile para... vou dar um caso real. Não posso falar o local, mas um caso real. Tivemos um trabalho muito grande, trabalhar a transformação digital para um grande banco, e esse grande banco tinha uma preocupação muito grande que a gente trabalhasse usabilidade. Usabilidade a gente chama em tecnologia de heurísticas de Nielsen. Então, é o processo mais correto, mais rápido para chegar na informação. E as pessoas falaram que eu tinha que ter uma informação, eu falei, por que não tem? Ele, porque nós só conseguimos criar isso com 4 cliques. Eu disse, e por que não cria com 4 cliques? Legal, se não tem com 4 cliques, vocês não vão colocar no ar? Não. Eu disse, o concorrente de vocês tem? Também não tem. Eu disse, legal, então se todo mundo quer e o concorrente não tem, 4 cliques é perfeito, coloca no ar. Quando a gente vai sair da heurística ou da usabilidade para o UX. Qual a experiência que o cliente quer? A experiência que ele quer é ter a resposta. Não interessa se ele vai ter que clicar 4 vezes. Ele não quer ficar sem saber ou ter que pegar o telefone e ligar para o call center para ter informação. Então, pega essas brechas. Outra coisa que a gente faz muito eu uso muito focus group. Avaliar o comportamento das pessoas, ver como é que elas reagem e entender que, mas ele está pedindo isso, mas será que é isso que ele quer mesmo? Então, teve pesquisa automotiva que falava, eu preciso que meu celular se integre com o carro. Aí o primeiro pensamento legal, tecnologia de integração via placa USB, ou porta USB, ou Bluetooth, etc, etc, etc. Aí eu falo, gente, legal, o problema do cliente é a integração? É a integração. Legal, eu chamo o cliente e pergunto, o que é que você faria com o seu celular se ele tivesse integrado no carro?
Ah, eu escutaria Spotify. Ó, gente, então, E o quê? ele Cortou para quer a mim? Cortou? música do Spotify. Ah, tu pergunta pro Ah, cliente, o que é que você faria? Meu problema é que o meu celular não integra com o carro. Aí corre todo mundo para integrar o celular e vira um projeto de milhões. Aí eu, gente, vamos lá, pega o cliente de novo. Tu quer integrar o celular para quê? Ah, eu quero usar o Spotify no carro. Opa, então o cliente quer o Spotify no carro, não quer obrigatoriamente a integração do celular com o carro com 100% das funções. Então, se a gente conseguir colocar um básico, bem básico, que tem o Spotify, para esse cliente atende. É que às vezes a gente quer planejar dominar o mundo, né? E às vezes não, vai para o pedacinho. Vê qual é a demanda real, não se mapeia a demanda, não se mapeia a experiência. Não se bate papo com o cliente, não vê o que ele quer. é uma síndrome do pink e o cérebro, né? Nas áreas de inovação aí. Exatamente. Agora, O que o Maurício fazemos todo trouxe uma dia, coisa. dominar o mundo. É verdade. E aí vamos começar pelas pequenas coisas, né? Que dá muito mais resultado do que nada. Agora o Maurício trouxe aqui um comentário muito, muito legal, Raul, que é uma coisa que a gente não comenta. Dificilmente a gente vê um consultor comentando, mas que está em todas as agendas de reuniões e trabalhos e dinâmicas e treinamentos, que são as agendas ocultas. É isso, muito bem. E aí, eu acho que seria legal te dar uma traduzida para as pessoas o que é essa agenda oculta pelo teu olhar e como você trata elas. Porque, com certeza, na hora que a gente está lidando com temas, por exemplo, você acabou de falar, né? Desse caso real, por exemplo, que o cara queria só o Spotify e o povo já estava querendo elaborar todo um processo super complexo lá. Que agenda oculta será que tinha por trás disso nessa reunião? Né? Porque isso muitas vezes atrapalha o processo de inovação, atrapalha o processo de criação, atrapalha todo o processo, né? E a gente vê um monte de plano não realizável. E a gente volta para o tema Verdade. da live. Não é dessa vez, né? Era uma vez um projeto que não foi para frente. Exato. Tem uma coisa que o Ron Messler falou essa semana, ó, já estamos em quarentena há 80 dias, então, nesses dias de quarentena, ele falou uma coisa sobre ajudar quem quer ser ajudado. Então, isso é uma coisa importante até para não ter agenda oculta. Como assim? Quando a gente começa o trabalho com a empresa, o consultor não está lá para agradar quem contratou. E isso tem que ficar claro desde o início, que eu vou falar algumas coisas que vão doer e pode significar romper contrato. Ou que eu vou passar uma receita de estruturação que a gente vai ter que fazer em 4 etapas e ele falar, olha, eu não tenho como fazer em 4 etapas, eu prefiro fazer só as 2 primeiras. E eu sei que só as 2 não resolvem, então eu me nego a fazer. Então hoje, primeiro, eu vou pegar 2 pontos de vista da agenda oculta. Uma é em relação à orçamentação e entrega. Hoje eu sou muito sincero, eu vou conversar com as pessoas e eu falo claramente, cara, qual é o teu orçamento? As pessoas se assustam com isso. Não, para que você quer saber por causa de preço? Eu disse, não, eu sou bem sincero, meu preço não tem alteração. Eu quero saber teu orçamento para saber se é factível ou não em trabalhar junto, ou saber se eu posso fazer algum ajuste, ou se a gente tem que fazer um parcelamento, talvez te resolva, ou se você precisa de um apoio diferente. Isso é bem claro, tipo, meu trabalho vai custar 400 mil, a orçamento é 1 milhão. Eu não vou aumentar para 1 milhão. Mas se ele tiver 100 mil, eu não consigo entregar. Então, a transparência, e eu acho que para mim isso é um processo de governança nosso, o meu cliente hoje sabe até quanto eu ganho. Ele sabe o lucro que eu tenho. E se ele se incomodar com o lucro que eu tenho, ele não vai me contratar. E por assim foi. A gente tem um lado de trabalho muito forte, de propriedade intelectual, de empenho e entrega. Então, isso é muito claro. Quem tenta matar o máximo possível é essa agenda oculta. O outro lado é uma agenda oculta do lado do cliente. Gente, existe coisas que são top goela down, que não vai ter explicação e, cara, eu faço uma brincadeira sempre que eu fazia como executivo. Eu dizia, você está andando no meio do mato, aí chega numa cerca. Em cima da cerca tem um jabuti. A primeira pergunta que você se faz é, jabuti sobe em cerca? Não. Legal, então não mexe, cara, porque colocou o jabuti aí por algum motivo. Aprendizados. Mas o jabuti está sofrendo. Ok, se arrisca, tira ele de lá, é tua opção. Mas, assim, muita coisa no corporativo é top goela down, até por segurança, conselho, sigilo, etc. Mas não dá para ser 100% atividade. Você tem que dizer claramente que eu só consigo executar a estratégia se o meu vendedor do balcão de uma loja de construção, por exemplo, souber qual é a experiência que ele tem que dar para o cliente. E se a diretoria não quiser que isso desça até o cliente, ou o que seja, não vai funcionar. Então, a gente tem que transparecer e explicar.
E outra coisa que eu tento usar muito para impedir a agenda oculta é que as pessoas entendam de números. Elas não precisam saber fazer conta, mas elas têm que olhar para o resultado da empresa e entender. A satisfação de um funcionário quando entende o quanto ele contribui para o EBITDA da empresa é gigantesca. Tipo, cara, eu estou fazendo a empresa crescer 3% por ano com o meu trabalho. Ele começa a oferecer experiência. É um orgulho. Eu tenho uma coisa, a Grendene, são amigos, são clientes, e eu senti uma coisa interessantíssima com eles em Sobral. O operador, ele tem uma bata cinza, e quando ele vira gestor, ele passa para uma bata bege. E a gente está no sertão, né? Então, eles fazem questão, quando tem a mudança de cargo, de lavar a bata o mais rápido possível para colocar no varal. É tipo uma satisfação pessoal do tipo, fiz carreira e agora sou gestor. Então, tem tanta coisa subliminar nesse mundo que a gente tem que dar uma atenção para fazer isso acontecer, para vivenciar. Então, a agenda oculta está muito ligada à transparência. E cuidado, se a agenda oculta é uma coisa que fere teus valores, cai fora. Eu já tive cliente meu que eu mandei o contrato em PDF para ser assinado, ele abriu o PDF, alterou o contrato e me devolveu sem avisar. E isso foi um rompimento de contrato, porque aqui todo mundo é meio, desculpa palavrão, gente, todo mundo aqui é puta velha, a gente revê os contratos quando voltam assinados. E a gente percebeu que tem sido uma quebra de confiança aí. Então, com quebra de confiança, nada acontece. Muito bom, né? Nossa, nós já estamos falando daqui a 40 minutos, nem parece, né? Gente, é verdade, eu nem olhei aqui. Né? É que quando o papo é bom, passa bem rápido mesmo. E aí você trouxe para um tema que eu tenho trazido em quase todas as lives de coração, até por conta do momento, que é a questão da confiança. Eu acho que todo mundo ficou com a sua autoconfiança abalada, as empresas também, enfim, o tema confiança está bem sensível nesse momento. E falando em confiança, o que é confiança para o Raul? Vou fazer um ditado bem gaúcho e não paulista nem uruguaio. Fio do bigode. Cara, eu tenho confiança, para mim é eu não ter preocupação, nunca ter necessidade de pensar duas vezes sobre um tema que eu tratei com uma pessoa. Do tipo, se eu passei um tema para ti, eu sei que tu sabe a importância e que esse tema vai ficar contigo. Se eu te demandei uma coisa, tu sabe que eu te demandei porque isso é importante e tem que ser feito. Da live. E além da confiança baseada nisso, e confiança tem uma coisa bem séria para mim. Deu uma ligação no meio da live aqui, mundo real. Confiança também, eu faço um exemplo de uma folha de papel. Amasse ela e depois passe a ferro. Ela não vai ser nunca a folha que já foi. Então, a confiança a gente nunca recobra 100%. Então, confiança está em fio de bigode. Você tem que ter essa seriedade. E aí vai. O Brasil tem uma... Vou criar um tema polêmico aqui agora, tá, Ale? O Brasil tem uma coisa que me assusta muito, que é uma coisa chamada ética elástica. A ética se ajusta à necessidade das pessoas. Isso não é real, gente. Isso não funciona. Isso não tem longo prazo, longo de vida. Então, decisões. Se você está numa empresa que você é obrigado a fazer alguma coisa que você não gosta, ou que você não quer, ou se for num patamar que você não aceita, não fica. Empregabilidade. Também não sou hipócrita, tá? Que dizer que quem chegou um dia a C-level, você foi bonzinho a vida toda. Não foi. Ninguém chega a C-level sendo bonzinho a vida toda. Você teve que demitir gente que talvez não fosse o ideal, teve que fazer corte, teve que fazer ajustes. Você não chega a um nível diretivo de uma empresa sendo um cara santo ou gente boa. Só que isso não pode infringir seus valores. Então, cuidado muito grande. Nesse momento de pandemia, teve uma coisa que eu achei muito legal. A maneira com que o Airbnb fez a demissão de 25% do quadro. Como é que ele fez o plano, como é que ele deu assistência, como é que ele deu notebook, como é que ele fez a realocação, colocar a empresa de recolocação. E é real, a empresa não tem condição de manter todo mundo, ok, mas faz com dignidade. Se você consegue manter, para nós, Raul, você é um consultor, a crise não pegou vocês. Oi? Primeiro mês nosso, eu faturei 10% do meu faturamento padrão. A gente recuperou no segundo mês 40%. Não tem, todo mundo suspende consultoria. E eu comecei agora a faturar 60%, então, no terceiro mês da crise. Mas a gente fez uma opção dos sócios, ninguém tira prolabore, encerra o escritório e todo mundo fica. Então, as 12 pessoas ficaram, ninguém está abalado. E a gente não tem plano de tirar ninguém. O capital intelectual que eu tenho dentro de casa
São 12 pessoas internas e eu consigo expandir minha consultoria hoje para até 40 pessoas com consultores ad hoc. Ninguém saiu. E é a minha capacidade intelectual. E isso é parceria e confiança, né? Esse cara tem certeza que pode cair o mundo e a gente tá junto. Então, isso para mim, acho que resume confiança, seriedade, dignidade, etc. Legal, Raul, muito legal. E aí você trouxe o caso do Airbnb, isso é uma coisa que ficou, eu tenho observado, tento acompanhar, né? Você acha que essas empresas, que são empresas com um perfil bem colaborativo, né, com uma construção totalmente inovadora, que vem sendo casos estudados e replicados recentemente com muito sucesso, né? Quando a gente fala que o Airbnb é a maior indústria hoteleira sem ter nenhum prédio, que o Uber é a maior frota de táxi sem ter nenhum carro. Você acha que essas empresas, por não terem um patrimônio, entre aspas, né, fixo ali, ou tangibilizado no concreto ou no automóvel, elas sofreram mais ou menos nessa crise, hein, Raul, segundo a tua perspectiva? Eu acho que tem dois mundos aí, tá? Primeiro que, assim, se eu tivesse patrimônio, eu ia não ter usuário e ter uma taxa de manutenção na Lua. Então, ia ter um custo do ativo imobilizado. Aí vamos para a contabilidade, ativo e passivo, ativo imobilizado, envolve manutenção e tem depreciação. Então, eu ia ter que manter isso aí e isso ia ser uma conta fora da casinha total. Eu acho que está sofrendo muito mais uma rede Accor do que um Airbnb. Ao mesmo tempo, eles têm modelos de negócio diferentes. A capacidade deles se reinventarem sem ter mobilizado é mais rápida, é mais ágil, é de ideia para o papel, do papel para o serviço. Então, eu separaria muito mais, nem ser startup, eu separaria serviço versus entregas tangíveis com patrimônio, com imóveis, coisa desse tipo. E o que eu acho que é mais crítico nessa crise, e não está ligado a produto ou serviço, está ligado a modelo de negócio. Tem muita startup que virou unicórnio, e hoje a gente fala muito unicórnio, zebra, e alguém criou alguma coisa chamada camelo agora. Legal, tá virando um zoológico isso. Mas eu ainda fico com unicórnio, com os zebras. Eu contribuo com o pessoal do Zebra Unity, eu escrevo para eles, falando sobre empresas que têm que ser exponenciais, ao mesmo tempo sustentáveis. Então, crescer só com investimento, tem um amigo seu que entrou aí que recebeu investimento agora, né? Cara, brincar com isso. Crescer com investimento tem a ver claramente com saber utilizar o dinheiro e, gente, novamente que eu falei de métodos e estratégia, de agilidade, payback e break-even não caíram de moda, cara. A empresa que você está gerando, ela tem que se pagar em algum momento e ela tem que fechar positivo. É parte do negócio, não adianta fazer diferente. E eu acho que isso amarra bem, Ale, com o que tu falou da chamada da gente. Era uma vez para dessa vez. Cara, seja frio, coloque tudo no papel, faça um Excel. Eu uso um Excel de planejamento de 2 anos com todas as startups e empresas até grandes. A gente tem um costume feio no Brasil. No Brasil somente não, o Brasil é campeão nisso. É a filosofia do nosso mundo de trabalho. Não tem certo e errado, mas atrapalha. A gente trabalha com gestão de caixa. Gente, não é para trabalhar com dinheiro na conta, é para planejar custo e investimento da empresa. CAPEX e OPEX não estão só no livro. Eu tenho que ter meu orçamento operacional, que é meu OPEX, e ter meu orçamento de investimento, que é meu CAPEX. Por mais simples que seja, no Excelzão, mas você tem que saber o que fazer com o seu dinheiro. Numa hora como essa de pandemia, eu sei onde eu corto. De coisas básicas, do tipo, eu vou parar de comprar o copinho de plástico, então todo mundo vai receber garrafinha e a gente está fazendo na pandemia e fez uma economia enorme. Aí eu me pergunto, por que tu não fez isso antes, se todo mundo podia ter garrafinha e tu tinha um custo sem necessidade? Eu tenho um receio muito grande quando as pessoas falam assim, essa empresa fatura muito. Gente, quem fatura muito e tem muita margem, geralmente tem um controle de custo meio solto. Então, cara, controla porque pode fazer falta. O Nassim Taleb, que tem o Antifrágil, o Cisne Negro, ele começou no começo da pandemia a falar de cisne negro. Depois ele retirou totalmente e disse assim, cara, não, isso é falta de estruturação gerencial. As empresas não estavam prontas para passar por aperto. A diferença é que isso acontecer em 5 anos, 10 anos, e aconteceu em 6 meses, 4 meses. Acelerou. Então, acelerou, tem a ver com gestão. Então, quando a gente fala que dessa vez, tá bem ligado a, cara, planeja, executa, calcula e de bobeira, tá? De bobeira. Tudo, né? Assim, eu vou fazer uma viagem. Tu precisa viajar? Porque agora tu viu na pandemia que tu não precisava, grande parte delas.
Ah, eu vou fazer, faz uma ligação, eu vou ficar no hotel. Dá para fazer um contrato com o hotel para ter tarifa balcão, para não sair tarifa balcão e ter tarifa corporativa? Cara, organiza. E nesse momento de dessa vez, parceria ganha-ganha. Eu tô vendo muita gente dar uma surtada e parar de pagar todo mundo. Cara, o cara do outro lado também tá ruim que nem você. Então não faz isso. Conversa com ele abertamente e fala, cara, te devo 1.000, eu consigo pagar 600. Tu consegue sobreviver com 600? É uma troca. Porque quem fizer uma moratória, por exemplo, a não ser o fato que seja real, cara, tô zero de dinheiro e não posso pagar e abre o jogo. Quebrei, não consigo pagar. Mas faz um acordo, porque tu não vai ter como se manter sem esse cara no futuro. É sempre um ganha-ganha. Então tem que fazer esse tipo de acordo. Nós, a consultoria, tem um escritório bem legal aqui em Pinheiros, super bom, cool, aquela cara de ambiente. Gente, parêntese. Gente, você ter escorrega, você ter bolinha, puff, videogame não significa que o ambiente de trabalho é bom. Ponto. Você tem que ter um ambiente de trabalho bom mesmo sem isso. Fecha aspas. Voltando agora para esse mundo. Nós tivemos um escritório super legal. Estávamos nele há 4 meses. Mudamos para um escritório maior, era o que a gente queria. O escritório foi irredutível. Ele abriu clandestinamente, sem poder abrir. Ele não quis negociar pagamento, tal. Eu entrei judicialmente, eu estava coberto pelo Código Civil pela pandemia, eu rompi contrato sem pagar multa. Tá todo mundo em casa, eu não tenho mais área de serviço, porque tudo o escritório veio parar na minha casa, né? Mas é mundo real. Então, tem que ser pragmático. Gente, pragmatismo ajuda muito. Mas pragmatismo Sim. não significa insensibilidade. Eu brinco sempre com a Ariano Suassuna que eu sou um realista esperançoso. Eu não sou pessimista, eu não sou otimista, mas eu sou um realista esperançoso. Mas para quem tem dificuldade, de repente, ser um pouco mais pragmático, faz uma parceria com alguém que tem facilidade, né? E aí você vai equilibrando, a complementariedade eu acho muito inteligente. E a gente já está aqui há 10 minutos de acabar, então eu quero aproveitar, já que você já fechou aí até o raciocínio em relação ao nosso tema, tem que ser dessa vez, né? Já que não estava sendo, agora com esse empurrãozinho da pandemia, essa pressãozinha básica, vai. E sabe que meme a pandemia representa? Sabe que meme a pandemia representa? Aquele meme que fala assim, se tá com medo, vai com medo mesmo. Então, a pandemia acelerou isso, cara. Ela empurrou a gente num bang jump. Tem que fazer, cara. Não tem outra opção, muito bem. E aí, nesses últimos 10 minutos, eu quero explorar um pouquinho aí, lógico, se você se permitir e me permitir, né, deste cara por trás deste consultor, dessa persona aí, né, profissional tão forte. Do que você tem medo? Me conte, homem. Já que você é assim, todo acelerado, nossa, todo olha que coisa louca, né? Tem umas coisas bem bestas daí no sentido do que é que eu tenho medo. Vou pegar de um básico aí para um extremo. Eu sou claustrofóbico. Então, lugares fechados me aterrorizam. E por mais que eu seja o cara que pregue meditação, que pregue autocontrole, que fez artes marciais 300 anos na vida, tem hora que dá pânico. Então, é um aprendizado, lidar com seus medos. E isso é uma coisa que é um aprendizado para mim ainda. Eu tenho medo muito grande de não poder atuar. Eu sou hiperativo, eu sou elétrico, eu sou enérgico e ficar impossibilitado de fazer o que eu gosto me assusta muito. Eu tive que me trabalhar muito isso. Gente, olha, psicólogo, melhor amigo, vale a pena, faça sessão. Eu tive um aprendizado de vida porque eu tive burnout em 2008. Eu apaguei dirigindo meu carro na 23 de maio, subi um paredão e eu acordei no Einstein. Então, eu fiz uma revisão da minha vida toda por causa disso. Então, o cuidado para não ir para extremos, se deixar o trabalho... Na verdade, eu sou muito intenso em tudo, mas se deixar o trabalho puxa muito, eu trabalho 20 horas por dia. Então, eu tenho medo de não me autogerenciar. Isso é um aprendizado que eu tenho grande. E nessa pandemia, eu escrevi até uns textos. Em breve tem um livro saindo sobre isso, tá? 10 amigos me chamaram para escrever um livro. E a gente fala sobre o tempo com você mesmo é assustador. Se conhecer é assustador. Eu sou budista, eu pratico meditação, arte marcial, mas eu ainda tenho um desafio muito grande. O Raul ainda é uma área muito inexplorada. Viver na minha cabeça é bem complexo. E isso me assusta. Muito bom, muito bom. Tá pensando que é fácil ser Raul? Fala aí, né?
Não, eu tenho um medo enorme de agredir os outros sem querer, verbalmente ou pensando muito rápido e as pessoas não conseguirem me acompanhar e eu não perceber. Então, geralmente eu Sim. peço, eu digo, gente, quando eu acelerar demais, me freia, porque é natural, eu não sinto isso. Então, pelo amor, me dá uma freada e pede para eu explicar. Muito bom, Raul, muito bom. E, Raul, a gente gosta de saber aqui também da história da família e da origem das pessoas, né? De onde vem o Raul? E a pergunta que eu faço para saber de onde vem o Raul é assim, das competências que você tem hoje, qual que você traz lá da sua primeira infância, da sua primeira memória, né? Que você pode compartilhar aqui com a gente? Legal. De onde vem o Raul? Fazer uma brincadeira com isso, tá? Eu sou engarrafado no Brasil. Como assim? Eu sou uruguaio, mas eu tenho pai uruguaio, eu tenho avó canária, avô carcamano, minha mãe é brasileira, pernambucana, com avó índia e avô holandês. Então eu falo que eu fui engarrafado, é uma mistura do cacete. Crescido em Recife, o que eu trago muito acho que uma característica minha até hoje é que eu sempre fui um explorador meio que inconsequente, desde criança. Do tipo, se alguém falasse para mim, não pode ir aí, putz, era tipo, esse é o caminho que eu vou. E já quebrei muita cara e alguns ossos por causa disso. Então isso é uma coisa que eu trago até hoje. Eu ainda acelero e me jogo em muita coisa. Mais alguma característica que traz para isso hoje, que eu trago da infância, eu acho que é isso. E o aprendizado foi conviver em comunidade. Isso foi um aprendizado geral. Eu falo que eu tenho alguns mentores que levaram minha vida. Um deles foi o Domingos Soma, que era o head do grupo Gerdau, e eu conheci ele quando eu tinha 14 para 16 anos, e ele me adotou como o executivo que eu me tornei, tem um dedão dele absurdo. E meu último chefe, o Décio Carbonari, da Volkswagen, que me lapidou. Esse cara foi que acabou com o brucutu e criou o executivo apresentável que conseguia negociar em nível estratégico qualquer pessoa. Então, são duas pessoas no começo da carreira executiva e no final da carreira executiva. Muito legal, muito legal. E o que representa aí sua mãe e seu pai nessa vinda, nessa chegada até hoje? Nossa, uma confusão geral. Meu pai é refugiado político, ele é tupamaro, a gente teve vivência com a ditadura de maneira bem extrema, eu lembro isso muito claramente hoje. Minha mãe era fora da casinha para a época dela, ela foi contadora quando nenhuma mulher era contadora. Eles têm uma maneira muito fria de olhar a vida, apesar de serem super ternos comigo, eles são frios em olhar a vida, então eu tive que desaprender algumas coisas, porque eu acho que minha brucutuzice... Gente, Brucutu era um personagem, tá? De história em quadrinho, sim, que era o Homem das Cavernas, para quem não conhece Brucutuzice e Brucutu. Parênteses, né? E eu tive que desaprender muita coisa, e eu ainda troco muito com meu pai falecido, mas eu ainda troco muito com minha mãe sobre isso. Então eu trouxe muito dessa vivência com eles. Eu juntei, separei, casei, não tive filhos. Hoje eu estou numa opção ainda solo. Eu acho que eu dediquei muito ao que eu quero fazer de vídeo, que eu imagino de correr mundo ainda. E, novamente, só sei que nada sei e estou eternamente em construção. Não sei o que você vai não ser quer daqui já a um ano, lançar? O Raul não quer lançar uma campanha aqui? Quem quer ficar com o Raul? Isso daqui vai ficar no YouTube, vai ficar no IGTV, ó. Meu Deus, não arranje enrosco para mim nesse momento, ainda mais digital, né? Pelo amor. Muito bom, Raul. Nossa, eu quero muito te agradecer essa conversa deliciosa e super intensa e ampla, né? Acho que a gente conseguiu aí fazer movimentos muito legais sobre o tema. E, nossa, muito gratidão aí pela sua abertura, pelo seu compartilhamento, por esse transbordar, né? Porque quando você chega, parece a Cataratas de Iguaçu, assim, a pessoa vai transbordando a intensidade. Eu faço a brincadeira que eu não tenho vergonha de nada. Então é muito difícil eu ficar envergonhado. Então eu acabo extrapolando, transbordando. Vamos que vamos. Que bom, né? Não que quem muito com a opinião alheia. Que bom, por isso está aí, né? E quem está aqui, quem for ver aí durante o período que fica gravado, que se banhe aí desse transbordo, né? E aproveite para se... Muito legal. Adorei, Raul, a conversa e quero, se você quiser fechar, a gente tem 2 minutinhos aí, provavelmente, que daqui a pouco faz contagem regressiva.
Legal, então vamos fechar. Acho que acho que ninguém deve se basear em ninguém no sentido de postura ou comportamento. Cada um tem que ser o que é. Então, uma coisa que eu sempre digo é seja você, como pessoa, como executivo. Isso é fundamental. A preocupação sua sempre tem que ser a sua consciência quando você bota a cabeça no travesseiro para dormir. E não que a 15 pessoa pensa de você segundos. ou a imagem. Então, seja você, viva, seja sério e durma em paz. É a melhor coisa que eu posso dar. Nós vamos ser escondidos aqui do Insta. Beijo, obrigada. Beijo.